No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o programa especial Rádio em Revista, que é o jornal da Rede Alesp. O nosso jornal diário traz os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, mas principalmente os temas debatidos aqui no Parlamento Paulista. O Jornal da Rede Alesp é apresentado aqui neste estúdio pelos meus companheiros jornalistas que debatem sobre as notícias, que trazem entrevistas com especialistas de vários setores da sociedade. E o especial Rádio em Revista reservou alguns destaques para você. Nós começamos o programa de hoje com o principal assunto desta semana aqui no Legislativo Paulista, a reforma da Previdência no estado de São Paulo. Nós tivemos aí, a segunda parte, o segundo turno da discussão da reforma da Previdência, que avança aqui no Parlamento Paulista numa sessão bem acalorada. Eu acompanhei, estava vendo a sessão através da nossa TV Alesp, da nossa rede Alesp, através da TV, com debates aí entre parlamentares favoráveis e também contrários à aprovação. A votação foi adiada para a apreciação dos parlamentares, marcada para o início de março, Acredito que lá pelo dia 3 de março. Na sessão realizada ontem à noite... Foi mais um passo para a aprovação da PEC, da reforma da Previdência de São Paulo. Hoje nós encerramos a discussão e votaremos ela no primeiro dia útil agora do mês de março, que é na terça-feira, no dia 3. Eu espero que até lá a gente consiga continuar discutindo, ver se tem alguma coisa que nós podemos mudar ou não, colher alguma emenda ou não, mas eu espero que a gente aprove essa PEC logo no começo de março, para depois votar o PLC e entrar efetivamente a reforma em vigor. Na sessão realizada ontem à noite, o deputado Campos Machado, do PTB, solicitou que o parlamento não votasse a reforma da Previdência, alegando que a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar duas liminares que travavam o trâmite da reforma versava sobre questões procedimentais e, portanto, a PEC só poderia ser colocada em pauta depois da análise do mérito dos dois mandatos de segurança impetrados. Os mandatos de segurança não foram julgados ainda. Santa Mãe de Deus, será que eu estou falando para gregos e troianos? Não ouviu aí, não foi a sonora do Campos Machado. Vamos ver, você está no ponto aí. Foi a sonora do Campos Machado, foi. Certeza? Uhum. Bom, entre os principais pontos, a reforma da Previdência prevê a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais, que passa de 55 anos para 62 para mulheres e de 60 anos para 65 para os homens. O deputado Aprígio, do Podemos, criticou a reforma e falou que casos de corrupção são os responsáveis pelo rombo no INSS. De uns 30 anos para cá, aí começaram a falar que a Previdência estava ruim, que a Previdência talvez não ia aguentar muito tempo. Só que nós ouvimos, todos os brasileiros ouviram isso, há quadrilhas dentro do INSS, há funcionários encaminhados para o INSS, há uma cabine de emprego geral dentro do INSS. E com isso, o que aconteceu? Desfalcaram o dinheiro da Previdência, a Previdência talvez não consegue cumprir com o seu compromisso, e aí quem vai pagar essa conta hoje? Ninguém puniu, nenhuma quadrilha que estava lá, ninguém fez nada para tentar preservar o nosso dinheiro, e hoje a situação quem vai pagar a conta? O trabalhador? A reforma suprime o recebimento de adicional por tempo de serviço e sexta parte por servidores remunerados por subsídio. Também veda a incorporação de vantagem de caráter temporário. O deputado César, do PSDB, falou sobre este tema. Na verdade, a sociedade civil já pagou o preço lá em Brasília. Então, agora chegou a hora dos servidores públicos colaborarem também. Não é só a sociedade civil que vai arcar com esse peso, Mesmo porque as prefeituras estão tendo problema, o governo está tendo problema de arrecadação. E você nota que o governador João Dória até que está sendo
bem acessível a coisa, porque são 3%, está tirando regalias de quem era chefe, que podia se aposentar. Então essas coisas têm que ser feitas para que o governo possa, num futuro próximo, ter dinheiro para bancar com as suas contas. Eu havia falado há pouco, né, que a voz ali não era na primeira sonora, na segunda sonora dessa matéria do Campos Machado, mas na verdade é do deputado Campos Machado. É que ele estava bastante afônico ontem, né, na sessão, com a voz bem, né, diferente, embargada, por isso que eu, pelo áudio, eu falei, acho que não é a voz do Campos Machado. Mas é verdade, ele estava bem afônico, inclusive uma voz até que pareceu meio afônico com um pouco de sotaque. Mas as palavras eram sim do deputado Campos Machado, do PTB. Bom, de acordo com a PEC, servidores que tenham ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003 vão receber a aposentadoria integral, completando a idade mínima de 62 anos, se for mulher, e de 65 para o homem. E os demais servidores devem receber aí da aposentadoria 60% da média das remunerações do período contributivo, né? Os valores são limitados ao teto do regime geral da Previdência Social. Eu acho péssimo, né? Para os funcionários, para os policiais também. Primeiro que eu votei contrário e vou votar contrário, porque, na verdade, o funcionário público não é a desgraça da nação, não é a desgraça do Estado. Pelo contrário, a gente vê comumente o governador falando que admitiu não sei quantos soldados, quantos professores. É evidente que esse soldado daqui a 30 anos vai aposentar. Então, não vamos reclamar que ele aposentou como tenente, como coronel, sei lá o quê. Então, na verdade, a gente é contrário a isso. Temos que valorizar o funcionário público, né? Não simplesmente ficar taxando cada vez mais e depois fazendo um discurso que tem que contratar mais. Eu tenho a plena convicção que a reforma ela é necessária, ela é importante. O Estado hoje tem gastos importantes na área da educação, na área da saúde, principalmente, na área da segurança pública, que precisam receber recursos. E hoje a maior despesa do governo do Estado é com a Previdência, né? Nós estamos falando de cerca de 500 mil funcionários da ativa e 500 mil funcionários da inatividade, somando 1 milhão de pessoas. E praticamente metade do orçamento, né, mais da metade do orçamento, na verdade, é para cuidar da Previdência do Estado de São Paulo. 1 milhão de pessoas. E nós temos mais 43 milhões de pessoas que necessitam de investimentos. Então, é claro que a reforma ela é importante. Porém, nós temos que tomar cuidado para que o texto não seja um texto tão predatório, né, e que a gente possa minimizar os prejuízos e as dificuldades para os servidores públicos daqui para frente com a promulgação da PEC e, consequentemente, do futuro projeto de lei complementar. A idade mínima para os professores com tempo efetivo, exercício na função do magistério no ensino infantil, fundamental ou médio será de 55 anos para as mulheres e 56 anos para os homens. Essa idade mínima será alterada para 52 e 57 anos a partir de 2022. Já a idade mínima para policiais civis, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária é de 55 anos, para ambos os sexos. O relator da PEC, deputado Reniose Cuquier, do Partido Novo, justificou as emendas acatadas por ele e pelo colegiado. Eu acatei a emenda número 3 do deputado Olim e a 30 do Campos Machado. A 3 fala de temas ligados com a Polícia Civil e a 30 trata dos 90 dias, ou seja, não penaliza o funcionário público que tem que se aposentar pela burocracia e ineficiência do Estado. Ela é uma regra que diz que com 90 dias você tem que entregar a aposentadoria. A outra emenda que foi acatada aí no roteiro de votação, e no roteiro de votação sim nós podemos fazer a edição ou retirar alguma coisa, destacar partes que não servem. Aí é a emenda 32 do Campos Machado, que fala do direito adquirido, que foi uma reivindicação de muitos para isso estar na PEC. Eu seria a favor de recolocar lá na PEC, mas, como eu disse, eu não poderia colocar sem editar. Mas o roteiro de votação permite que isso fosse acontecer, então aí o governo propôs um roteiro de votação que aquilo funcionava e deu certo. Bom, só para que o nosso telespectador, né, ouvinte, tenha aí uma ideia do que está acontecendo, são várias sonoras, né? Que vocês estão ouvindo dos deputados, mas na realidade isso é um acompanhamento, né,
dentro do plenário, porque para ser aprovado, para ser votado, né, a PEC ou qualquer projeto, precisa ser discutido pelo mínimo, no mínimo de 6 horas aí de discussão, né? Então os deputados fazem o encaminhamento, né, do projeto, no caso aí a PEC, né, da reforma da Previdência. Por isso, todas essas sonoras de vários deputados que, né, encaminharam durante a sessão de ontem, dentro desse período aí de 6 horas, né? O líder da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Teonílio Barba, Teonílio Barba do PT, né? Ele disse que espera trabalhar junto aos parlamentares para evitar a aprovação da reforma da Previdência. É tempo a mais para nós da oposição podermos organizarmos, podermos visitar deputados, dialogar com os deputados, conversar com os deputados, dar tempo do movimento sindical ir na casa dos deputados, pedir para ele não votar, na região que o deputado mora. Então, nós temos um tempo aí que nos ajuda na mobilização, na organização. Precisamos derrotar essa proposta do governo do jeito que ela está. Para a deputada Janaína Pascoal, do PSL, a categoria de policiais civis foi a mais poupada. Além de conseguir colocar no texto da PEC o direito adquirido para todas as categorias, nós conseguimos colocar, entendeu? E assim, foi muito trabalho para isso, a garantia da paridade e integralidade para todos os policiais que entraram até 2003. Conseguimos ter aí um compromisso do governo de melhorar a situação entre aqueles que estão entre 2003 e 2013 no PLC. Então, assim, é importante que as categorias de representação dos policiais, dos agentes penitenciários, expliquem isso, que a situação desses grupos ficou muito melhor do que de todos os demais funcionários. Bom, e por um acordo, né, entre os parlamentares, a discussão da PEC 18 de 2019 se encerrou na sessão desta quarta-feira, né, sem ser pautada nas próximas sessões. Vamos tentar reverter, vamos conversar com os colegas aí, aqueles que votaram, prejudicando os servidores, para ver se a gente consegue reverter, porque entendemos que ela precisa ser melhorada. Nós poderíamos até votar favorável, desde que ela fosse boa. Não existe reforma para piorar a vida do servidor. É uma reforma que piora a vida do servidor. E o tema volta a ser debatido no início do mês de março. Pois é, isso. No que diz respeito ao Facebook, hoje eles dominam 3 plataformas de mídias extremamente importantes. Vocês ouviram então aí, né, a gente chegou, portanto, a discussão, né, o encerramento dela, deu 6 horas de discussões, né, de encaminhamento no plenário, e agora precisa ser pautada. Né, a PEC precisa ser pautada e isso deve acontecer no mês de março, se eu não me engano, a partir acho que no dia 3 de março. Sim, no início do mês. Exatamente, vai ser pautada, né, esse projeto, essa PEC, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo aderiu ao Pacto pela Primeira Infância. O programa foi criado para promover e proteger os direitos de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e institucional. A mesa diretora da Alesp oficializou a decisão que une o Legislativo Paulista a outras 98 entidades públicas e privadas que já participaram da iniciativa. Segundo um levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola no país. No mesmo ano, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que quase 1 milhão de crianças realizavam trabalho infantil. Com a adesão, o Legislativo Paulista deverá prestar auxílio logístico e de pessoal nas atividades previstas para atingir as metas estabelecidas no programa. O especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp, faz um pequeno intervalo e nós voltamos em instantes. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista e nós vamos falar agora sobre segurança pública. O PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, já formou mais de 10 milhões de crianças em São Paulo. Neste ano, o programa deve ser apresentado em todas as escolas do estado.
Há 16 anos, policiais militares se desenvolvem atividades de orientação e conscientização dos efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam lícitas ou ilícitas. Os jornalistas Guga Mendonça e Sérgio Everton debateram o tema com a policial militar Kátia Christian Stankov, que falou como funciona esse programa. A policial militar Kátia Christian Stankov fala como funciona esse programa. Eu já estou com esse programa já há 12 anos, né, trabalhando nas escolas municipais, estaduais, particulares, e é um programa da Polícia de Prevenção às Drogas. Esse trabalho é muito importante, né, onde hoje em dia está muito complicado as drogas nas escolas, na vizinhança, então a gente passa um pouquinho desse nosso trabalho. Por iniciativa do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, o PROERD deve ser instituído em todas as escolas do estado com atividades ao menos uma vez no ano letivo. A Lei 17.171 de 2019 ainda está dentro do prazo para ser regulamentada pelo governo. Tive a honra de ter aprovado um projeto de lei que institui, em todos os anos letivos da escola, o PROERD, que é o Programa de Proteção às Drogas. E é claro que esse programa, esse projeto, tenha um incentivo do governo do estado junto às polícias militares que fazem um trabalho ímpar. Porque se a gente trabalhar na prevenção e combate às drogas, com certeza menos viaturas precisarão estar nas ruas. Palavras, portanto, do deputado Rodrigo Gambale, do PSL. A transformação digital a que nós temos sido submetidos, principalmente no setor público, tem apresentado novos desafios e oportunidades. A tecnologia veio para trazer mais transparência às ações dos nossos governantes. E para falar sobre esse assunto, os apresentadores Silvia Garcia e Sérgio Everton entrevistaram Rafa Velar, especialista em marketing digital. Vamos acompanhar esse bate-papo. Bom dia, Rafa. Bom dia, prazer estar conectado com vocês aí. Bom, Rafa, já vou começar tentando mostrar um cenário da nossa tecnologia aqui ligada aos órgãos públicos, às informações públicas, né? Como é que está o estado de São Paulo? Como é que está o Brasil nisso e como é que está o estado de São Paulo? Super interessante a pergunta, acho que para contextualizar o ouvinte aí. Nos últimos 10 anos, o fato é que a tecnologia se fundiu com a vida das pessoas de uma maneira central, né? Hoje em dia você tem desde coisas super simples como pedir comida até coisas mais complexas como marcações de governo e de reuniões e uma série de coisas. Mas, de fato, para o nível de tecnologia que o mundo alcançou nos últimos 5, 10 anos, o governo ainda está bastante atrasado. E como as assistentes virtuais aí e a tecnologia ajudam na gestão, por exemplo, de políticas públicas? Perfeito. Eu acho que para falar disso a gente tem que dar um passo atrás e entender que a tecnologia ela é um meio para a simplificação de uma série de processos, né? Então, quando a gente fala de assistentes virtuais, basicamente o campo onde elas podem jogar e vão jogar nos próximos anos na vida das pessoas é muito parecido com a simplificação que o aparelho celular e os smartphones trouxeram, né? Então, hoje em dia, com 2, 3 cliques, você consegue solucionar várias dores e processos e coisas que você quer fazer, trazendo utilidade para a vida das pessoas. E as assistentes virtuais, e principalmente falando de voz, elas vão fazer basicamente a mesma coisa, só que em outro formato de mídia, com as palavras. Ô, Rafa, dá só um exemplo. Desculpa te cortar aqui, é que eu fiquei meio perdida aqui, como dizem os paulistas, boiando agora aqui. O que são essas assistentes virtuais? Dá um exemplo aqui do nosso dia a dia, por exemplo, que a gente tem, e eu nem sabia que tinha esse nome, vai. Maravilha. Assistentes virtuais são aplicações de inteligência artificial que são encontradas em vários dos dispositivos que já estão presentes na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, provavelmente se você tem um celular Android ou se você tem um celular iOS, que é o da Apple, você já tem isso no seu celular. Então, se você tem um Android, você tem a Siri do Google. A Siri. Se você tem uma Apple, você tem a Siri, que é da Apple. E através dessas assistentes virtuais, você já consegue e nos próximos anos vai conseguir fazer N coisas, como, por exemplo, acabaram as compras da sua casa. Você consegue falar Siri, Alexa, Google,
refaz as compras da minha semana passada e, abre aspas, magicamente as compras vão chegar na sua casa. E eu queria abrir o cenário para o ouvinte de que coisas mais impactantes ainda vão ser possíveis, como, por exemplo, hoje em dia eu não ando mais com a minha carteira de identidade ou com a minha carteira de habilitação, eu tenho o aplicativo do governo. E todas essas marcações que você faz, seja no Detran, seja uma consulta médica, isso tudo vai ser feito através de assistentes virtuais de voz nos próximos anos. Que maravilha. A gente tem aqui até o Poupa Tempo também aqui em São Paulo, né? É uma ferramenta aqui do governo estadual para ajudar em vários serviços aí a população. Tem Detran, tem renovação de CNH, você pode tirar outros tipos de documentos também. E lá também, e tudo você faz agora também pelo celular ou pelo site. E quem te atende é eu não vou lembrar o nome dele agora, é um bonequinho, um Poupa Tempinho. Que ele vai te ajudando e vai te colocando, te conduzindo, né, até o serviço que você precisa. Não é uma pessoa de verdade. Não é uma pessoa de verdade, mas está ali com todas as, informações aí do governo que precisa. É fato, então, que eu posso dizer que essas assistentes vão ajudar a propagar de forma cada vez mais rápida as informações? Com certeza. E assim, o que eu desafio o ouvinte e a gente a pensar é que mesmo o Poupa Tempo, que é uma ferramenta fantástica do governo de São Paulo, ela ainda dá trabalho. Você quando pensa, eu vou ter que sentar, vou ter que entrar num site, vou ter que dar dezenas de cliques aqui, entender como funciona, ainda é um processo trabalhoso, apesar de já ser muito melhor do que a gente teve nos últimos 20, 30 anos. Mas eu desafio a gente a pensar que é muito mais fácil você virar para um assistente virtual e falar assim, marca a renovação da minha CNH, por favor, na semana que vem, e ele automaticamente já cruza a sua agenda com os horários disponíveis que o Poupa Tempo tiver e faz essa marcação para você, te dando já uma resposta, um número de protocolo, com uma frase, ao invés de dezenas de cliques e uma série de procedimentos um pouco mais onerosos em termos de tempo. Agora, Rafa, só para saber, velho, tu não é carioca não, né? Não, imagina. Imagina, né, meu irmão? De que bairro? De que bairro? Eu atualmente moro na Barra da Tijuca, mas mora estou me bem, mudando oficialmente para São Paulo essa quarta-feira. Então, a partir de quarta-feira, sou paulista. Seja bem-vindo à terra da garoa, aqui de garoa tá com pouco, né? A gente já tá aqui, meu amigo, há quase 30 anos. Eu sou carioca também. A Silvia não é, mas morou... Morei no Rio de Janeiro muito tempo, minha formação toda é de lá. Porque esse sotaque, meu amigo, não tem como, né, cara? Não tem como dizer, não é. Você perdeu um pouquinho. Eu já vi, já tô com meio paulista. A gente chega lá, pergunta se a gente né, é paulista. Vocês são paulistas, né? Aqui em São Paulo, falam, vocês são cariocas, né? Você fala, mas você sabe que a gente perde mais quando você tá trabalhando, porque como locutor, né? Eu sou jornalista, tem que ser um sotaque neutro, você perde. Agora, falando normalmente, você vai virar pra mim, pô, bicho, tu tá no Rio, né? Tu é carioca mesmo, não tem como. Mas falando, você... porque são vícios, né? Que você acaba perdendo pra poder tirar o S e tudo. Então, você... faz isso com fonoaudiólogas, tudo, então eu tive que perder isso, mas na hora que eu tô trabalhando. Quando eu não tô trabalhando, falando normalmente, velho, aí não tem como negar que é carioca. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar só mais uma coisa aqui. Só falar que o nome do assistente virtual aqui do Poupa Tempo chama Poupinha. Poupinha. Agora, Rafa, uma pergunta agora mais, né... séria e também importante. Essas ferramentas de tecnologia, né? Eu sou um pouco avesso a esse negócio de tecnologia, cara. Eu tô meio velho, compadre. Meu negócio telefone é só pra ligar, alô. Pessoalmente, né, Sérgio? Eu não sou muito de teclar ali, eu não tenho muita paciência com isso. Agora, essas ferramentas de tecnologia, elas podem acabar aí com os postos de trabalho? Você acha que pode acontecer isso também, Rafa? Cara, excelente pergunta. E eu acho que existe uma confusão tão grande em cima desse tema. Eu acho que é de extrema utilidade a gente trazer isso à luz da população. É o seguinte, essa não é a primeira revolução tecnológica que a gente passa. E lá atrás, se você volta para ler as matérias de jornal, as matérias de revista que cobriram outras dessas revoluções, o medo era exatamente igual. Era que as máquinas nos campos iam substituir os trabalhadores braçais. Era que as fábricas iam substituir o trabalho das pessoas que antes trabalhavam artesanalmente. E o que vai acontecer ao longo dos próximos anos, e sim, a tecnologia vai substituir vários dos postos de trabalho, mas fato é que isso, ao invés de ameaçar a forma como a gente trabalha,
vai abrir espaço para os seres humanos trabalharem cada vez mais em tarefas de maior valor agregado. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente já passou 2, 3, 4, 5 vezes na nossa história, simplesmente agora substituindo um pouco das tarefas mais analíticas e mais processuais e liberando os seres humanos para trabalharem cada vez mais em coisas mais criativas e de maior valor agregado. Ô, Rafa, eu queria agradecer a tua participação aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Um assunto pertinente que a gente não tem como correr dele, né? não tem Marketing jeito, digital, assim, é o futuro da agora, né? O futuro agora. Obrigada aqui pela E sua eu vou te participação. falar, Rafa. eu vou te falar mais uma coisa. Estão Fala. vendo tua foto aqui, amigão, e tá todo mundo aqui dentro do estúdio e fala: pô, Rafa, vem pra cá, Seja vem bem-vindo pra a São Paulo. E pá, pá, pá. As meninas aqui, então, amigo, então assim, pô, vem pra cá. Que bacana, que Não, bacana. legal. Mas, pô, se você Brincadeiras vier, à vai parte. ser bem-vindo pra caramba pra São Paulo, que São Paulo, cara, é uma cidade maravilhosa. É a terra de todos. Eu, É entendeu? terra de todos e pra todos. Dificilmente voltaria a morar. Adoro o Rio de Janeiro. Mas outra São cidade, Paulo, Brasília também, que você é de lá, você né? tem tudo, meu amigo. Aqui é maravilhoso. Pode vir. Seja que bem-vindo. Você vai ser bem tratado aqui. Muito obrigado bom? pelas palavras, gente. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Valeu. Obrigado, Rafa. Abraço, querido. Nós vamos a mais um intervalo e na volta outros assuntos em destaque aqui no Rádio e Revista, Jornal da Rede Alesp. Voltamos já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com um programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. A Uber, empresa multinacional prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano, se ofereceu para patrocinar as ciclofaixas de lazer em São Paulo. A ciclofaixa funciona em pontos determinados da cidade, somente aos domingos e feriados nacionais, das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A operação está suspensa desde o final de agosto do ano passado, quando a empresa patrocinadora decidiu encerrar a parceria com a Prefeitura da capital. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a adoção. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção e do Conselho Nacional de Justiça, atualmente existem cerca de 46 mil pretendentes à adoção e pouco mais de 9.500 crianças e adolescentes à espera de um lar em todo o país. E por que essa conta não fecha? Para debater o tema, os jornalistas Sérgio Everton e Silvia Garcia ouviram o advogado Antônio Augusto. Nós vamos acompanhar como é que foi essa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora ao vivo com o advogado Antônio Augusto, que já está na linha aí com a gente para falar sobre o tema. Bom dia para vocês também. Bom dia. Quem fala é Silvia Garcia aqui. Eu estou junto com o Sérgio aqui comandando o Jornal da Rede Alesp nesta manhã. E a gente está cheio de dúvidas em relação à adoção, principalmente no que diz respeito à adoção aqui no Brasil. Eu não sei se o senhor está com os números aí em mãos, doutor, mas a gente tem um numerário bem grande de pais que estão na fila. E um número com uma porcentagem muito menor de crianças a serem adotadas. A minha pergunta é muito simples. Por que essa conta não fecha? Essa indagação é antiga e é premente e todo mundo faz esse questionamento. Por que não fecha a conta? Porque existem muitos pretendentes, mas as crianças que estão à disposição para adoção não preenchem os requisitos que esses pretendentes querem. E daí surge essa diferença e essa indagação, né? Porque a pessoa quer adotar uma criança recém-nascida, por exemplo. É difícil, são poucas as crianças que estão adotáveis nessa idade. Agora, se tiver disponibilidade para adotar uma criança maior, 10, 12, 13 anos, aí a facilidade é muito grande, porque existem bastante crianças nessa faixa etária para adoção. Exatamente. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O senhor foi juiz da Vara de Família, né, doutor Antônio Augusto? Vara de Família. Sou magistrado há 40 anos, estou já aposentado há 19 anos, mas trabalhei muito em área da infância e da juventude, com adoção nacional, internacional, fiz muitas adoções. E o grande problema é esse.
A pessoa quer adotar porque quer um filho. Exatamente. E Agora, a finalidade da adoção não é essa. A finalidade da adoção é amparar a criança ou o o amparo da adolescente. criança, exato. Agora, Entendeu? Por tabela, digamos assim, resolve o problema de quem não tem filho. Mas não é essa a finalidade da adoção. Não é essa. Não é resolver um problema. Mas eu vou Não é dizer... essa. Então, daí esse problema. E essa conta não fecha mesmo. Se você pega as estatísticas e impressiona o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e o número de pretendentes. o senhor falou da questão... Eu só queria atualizar o número aqui, Sérgio, que eu comecei falando aqui, e são 43,6 mil pessoas que constam como pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. Isso são dados de 2019, talvez tenha até atualizado para um número maior. E 8.700 crianças à espera. Quer dizer, a gente está falando de 43 mil pais querendo filhos e 8.700 filhos querendo pais. São os dados do CNJ, que naturalmente que variam, né? Não é um dado absolutamente preciso, exato, né? até porque, enquanto nós estamos falando aqui, pode ter sido feita a adoção de uma dessas crianças. Mas a realidade é essa. Se você observa a pretensão, digamos assim, das pessoas para adotar, você vê que elas querem crianças com idade baixa e que não é impossível satisfazer, digamos assim, não é uma satisfação, mas é impossível atender a todos. Agora, o senhor está falando da idade, né, de criança pequena, mas olha, o senhor me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu tenho visto aí famílias já adotando crianças mais velhas, mais velhas. Mais de 10 Inclusive, anos de idade, a Silvia com irmãos. mesmo fez uma vez uma matéria. Adotou 5 de uma O vez, casal Sérgio. adotou 5, até para a questão, né? Não separar os irmãos. De não separar, porque isso aliás, é isso que eu quero perguntar ao senhor também. É bom tocar nesse assunto da questão da separação, né? Porque isso também pesa muito, né, doutor? Você tem 3 crianças aí, irmãs, aí você chega irmãos, né? Ou irmãs. Tira um. Aí você tira um. Como é que fica uma situação dessa também, doutor? Agora, o que o senhor veja diz sobre você, isso? 5 no universo de 43 mil, até o número exato, é muito pouco, né? Você citou o caso de uma família, alguém que adotou 5 crianças. Foi. Eu, quando juiz, deferi a adoção de 5, de 4, de 3, de 2, mas é um grão de areia, né? Nesse universo de crianças abandonadas. É um grão de areia. Então, quanto à questão de separar os irmãos, é uma delicado, questão realmente delicada. Não existe proibição na lei para que você separe os irmãos. Então pode adotar separado. E nem obrigação de adotar todos ao mesmo tempo. Aí cabe para o senhor essa responsabilidade, isso não eu queria perguntar, na sua opinião. Vai o que o senhor acha cair na mão disso? do juiz. Cabe ao juiz a responsabilidade de deferir ou não. Eu tive a oportunidade, quando judicava, quando estava na ativa, de deferir a adoção de 5 numa família, mas também, num caso de 4 irmãs, colocar uma em cada família. Também fiz isso. Por quê? Por Analisando causa do caso a caso. contexto. Eu não vou prejudicar uma criança, deixar de ampará-la, porque uma irmã, um irmão dessa criança não tem condições de ser adotado. Ou é de difícil adoção. Agora, mas cabe ao juiz realmente sobra para o juiz trabalhar e examinar essa questão e agir dessa forma. Doutor, vamos começar aqui do princípio básico. Como que funciona o processo de adoção no Brasil? É difícil? É moroso? O que os pais precisam ter de documentação, de características para poder adotar uma criança aqui no Brasil, doutor? É difícil? Digamos, é demorada? Por quê? Por quê? Primeiro, a pessoa que quer adotar, a primeira coisa que tem que fazer é se dirigir a uma vara da infância e da juventude da sua residência e se inscrever num cadastro de adotantes, para se habilitar como adotante. Essa habilitação vai exigir que ele apresente documentos pessoais e seja entrevistado posteriormente por uma assistente social, um psicólogo, que verifique
as condições para a adoção, que declare que essa pessoa está apta para adotar. E o que está apto para adotar? É ter conhecimento do que é adoção, ter disponibilidade para aceitar a criança como filho. Enfim, esse processo de habilitação é o primeiro passo. Uma vez declarado habilitado, ele vai ser inscrito nesse cadastro local da residência dele e no cadastro nacional. Pode ser solteiro, doutor? Como? Solteiro, casado, união separado. estável, homoafetivos, qualquer pessoa pode adotar. Não existe restrição. Nem para a idade? Como? Nem para a idade? Se eu for muito nova, por exemplo, 21 anos, mas eu já sou responsável por mim e por outros. Ou se eu tiver acima de 70? Não, é possível também, não tem problema. Tá. Entendeu? Mas É caso a caso, né? Caso a caso, né? Caso a caso, mas o importante que o juiz tem que verificar é se a pessoa realmente conhece, ou melhor, está disponível para assumir aquela criança. A gente fala criança, pode ser adolescente, né? Essa distinção, às vezes, atrapalha um pouco na hora que você está falando. Mas se a pessoa está disposta a assumir aquela criança como verdadeiro filho. E, sobretudo, se está cumprido o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz assim: a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. E são motivos legítimos? Motivos legítimos. Amparar a criança. Agora, se a pessoa vai lá, quer adotar, por quê? Porque perdeu uma gravidez e não quer que a família saiba que ela perdeu a gravidez. Isso não é motivo para adoção. Tá. Agora... Mas isso às vezes acontece. Então, cabe ao juiz e ao setor técnico dele, assistente social, psicólogo, a verificar se a pessoa preenche esses requisitos. Muito bem. Então, uma vez habilitado e inscrito no cadastro, fica esperando. Aguardando. Quanto tempo, doutor? Apresenta uma criança de acordo com aquele perfil que ele declinou na inscrição. O juiz vai verificar se essa adoção realmente atende ao melhor interesse da criança e se o adotante está bem consciente e tem condições de amparar essa criança. Agora, doutor Antônio Augusto, por que lá fora, em outros países, é mais fácil Às vezes adotar brasileiro uma vai criança? para fora. Às vezes brasileiro vai para fora para adotar. E aqui no Brasil é essa dificuldade que a gente tem. Aqui, Qual é a diferença disso? Muitas vezes domina o processo de adoção, sabe? E são feitas muitas exigências, às vezes, e acaba prejudicando até a criança. É complicado. A burocracia, né? A gente fala. Mas não posso dizer também que lá fora é mais fácil a adoção. O que está certo e o que está errado. Até porque essa demora também, né, doutor? Eu entendo pelo que o senhor está explicando aí, tem um porquê, né? Você está entregando a criança nas mãos, né, de alguém, talvez para sempre, e não sabe se esse para sempre vai ser o melhor. Exatamente. Essa demora... É delicado, né? Digamos, é necessária. É delicado. Agora, eu só vou contar uma experiência. Eu fiz algumas reportagens sobre este tema ao longo da minha carreira de jornalista. E nesse dia, Sérgio, inclusive que eu fui falar com essa mãe que adotou 5 crianças, aí 5 irmãos de uma vez só. Grandes, né? Eu não me lembro o nome dela, que eu quero parabenizar. Ainda estão todos lá com ela, já tem 3, 4 anos já isso. Parabéns mesmo. A gente foi em abrigos, doutor. E uma coisa que a gente notou lá é que cada vez mais as crianças mais velhas, adolescentes, é que ficam ali no abrigo, né? E aí... eu fui entrevistar um adolescente que estava com 14 anos, né? Eu falei assim, qual o seu maior sonho? Né? Ele falou assim, um dia ser adotado. Eu falei assim, qual o seu pior pesadelo? Né? Ele falou assim, fazer 17 anos. Eu falei, por que fazer 17 anos? Ele falou, porque é contagem regressiva, tia. A gente sabe que no dia do aniversário de 18 anos, a gente levanta de manhã, arruma a mala e vai para a rua. Aquilo acabou com o meu coração.
Eu falei, nossa, todo mundo pensa aos 18 anos, né? Oba, emancipação, vou dirigir meu carro, vou viajar, né? Não preciso... E essa criança que está abrigada, institucionalizada, tem outro pensamento. Totalmente diferente. Assim, acabou comigo, fiquei arrasado. Silvia, é um caso sério. Quando eu realizava as adoções como juiz, uma coisa que me entristecia era esta. Ia ao abrigo com a família para buscar uma criança e eu via aqueles outros de mais idade escondidos atrás da coluna. Exatamente isso. Foi exatamente essa cena que eu encontrei nos abrigos que eu visitei. Os maiores escondidos. É como você vê uma criança chupando um pirulito e os outros ao redor só chupando o dedo. E eles até nem se apegam tanto às crianças que chegam lá no abrigo, porque eles sabem que os mais novos vão embora. Então, assim, eles não vão se apegar emocionalmente a essas crianças, porque vai perder. Triste. Agora, cabe ao Poder Judiciário, ao juiz, escogitar meios para que isso não aconteça. Ou trabalhar de um outro jeito, né? Mais crianças sejam adotadas. E que essa fila do CNJ encurte, diminua. Né? Diminua. Agora, teve uma ação aí, acho que é da Justiça, né? Aqui não sei se foi do Estado de São Paulo ou do Brasil, que colocou agora o rosto das crianças, né? Aqui existe digamos, um preconceito de não permitir... porque antes não podia mostrar, né? Conheçam as crianças. Coisa que em outros países não existe. Se você procura na internet, você vai ver nos Estados Unidos, por exemplo, colocam a fotografia da criança e um resumo da sua vida para despertar a atenção dos adotantes. Isso já há muitos anos. Agora, aqui no Brasil, agora estão começando a fazer isso. Alguns juízes permitem que se divulgue o rosto, dos né? adotantes. O rosto, das né? crianças adotantes. Agora, eu estou lendo uma notícia aqui que saiu, foi no ano passado, olha, lá em Mato Grosso, Cuiabá, desfile de crianças para adoção. Organizadores de shopping pedem desculpas. Ministério manifesta pesar. Foi feito um desfile aqui, o evento de adoção na Passarela. Foi um alvo de... Fizeram um desfile com crianças que o que o senhor pensa disso? Houve uma comoção muito grande. Muitos a favor e muitos contra. E os organizadores disseram, nós estamos fazendo isso para dar visibilidade a essas crianças. Senão, como é que você vai saber que lá no orfanato, usando a terminologia antiga, existe uma criança precisando de adoção? É difícil se você não vê, não sabe, se não divulga. Agora, o juiz pode fazer isso na sua vara, com as crianças que estão sob sua responsabilidade. Tudo depende da atividade do juiz, do seu interesse, da sua disponibilidade, do seu setor técnico. E hoje em dia, esses grupos de adoção que se formam em todas as cidades, existe um grande número de grupos de adoção, ajudam bastante. Ajudam bastante porque divulgam para os pretendentes as características de algumas crianças e preparam para a adoção de crianças mais velhas, digamos assim. Então, hoje já se consegue a adoção de crianças até 5, 6 anos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que antigamente era difícil de acontecer. Hoje acontece mais, por causa desse trabalho dos grupos de adoção. Agora, doutor Antônio Augusto, isso é o meu pensamento, é a minha cabeça. Eu acho que pai e mãe é quem cria, né, cara? Pai e mãe. Eu não tenho ditado, exatamente. Né? Mas eu sou desse ditado sangue, antigo, entendeu? Eu, na minha cabeça, eu acho que pai e mãe é quem cria o filho, é quem, né, fazer é muito fácil, como a gente diz. Agora, antigamente, né, voltando mais um pouco no assunto que a gente estava falando aqui da questão dos casais adotarem, né? Antigamente as pessoas heterossexuais, elas podiam adotar, né? Só elas poderiam adotar. Hoje em dia, né, esse cenário aí mudou, né? A gente fala, eu queria saber do senhor, exatamente. Ainda bem. Das pessoas, né, que são homossexuais, casais que
adotam aí, a gente tem visto muito. Ainda é um tabu, doutor Antônio? Ainda, em termos de dificuldade, é mais difícil um casal homossexual adotar uma criança ou não, hoje em dia? Olha, eu não diria que é mais difícil, até porque esses casais homoafetivos, sejam de sexo masculino, feminino, pouco importa, têm uma disponibilidade afetiva É o muito afeto grande. que está contando, né? Então, eu já fiz adoção de diversos desses casos. Não há um preconceito, não. Isso sempre vai depender da justiça do juiz daquele local, né? Vai depender. Mas não tem havido oposição, não. Eu não falo nem preconceito, eu digo da dificuldade, uma dificuldade maior ou não, não é pelo preconceito. Isso não acontece. Que bom Esse que ele falou. preconceito. Eles olham um afeto agora. Uma facilitação até para esses casais ou pessoas. Parabéns à Justiça Brasileira. Parabéns aos nossos magistrados. Tanto casais como adotantes. Ou solteiros ou enfim, né? Um homem sozinho, uma mulher sozinha. Tudo isso tem que analisar caso a caso, né? Tá certo, eu acho que é inteligentíssimo isso. Princípio do artigo 43 do Estatuto. Que bom mesmo. Se o motivo é legítimo e se atende ao melhor interesse da criança. Doutor, só mais uma perguntinha também. É fato que, por mais que todo mundo analise, psicólogos, toda essa equipe multidisciplinar, né, que vai desde do assistente social, da casa que acolheu a criança, até a justiça fazendo o seu papel aí, mesmo assim a gente sabe que às vezes, né, não dá certo. Né? Você escolheu a melhor criança para o melhor pai, né? Enfim, o melhor cenário aí possível não dá certo. O que acontece nessas horas? Bom, veja bem, a pessoa adotou uma criança, um adolescente. É filho para todos os efeitos. Tá. Não existe filho adotivo, filho adotado. Existe filho, ponto final. Ponto. A adoção equipara todos os direitos e deveres relativamente àquela filiação. Pouco importa a origem, se foi biológica ou se foi por adoção. Então, o que acontece? Se não deu certo, é como uma criança que esteja sem pai, sem mãe, hoje, que foi gerada, nasceu e foi abandonada. É a mesma situação. Entendeu? Então, não deu certo aquela adoção. É claro que a adoção é irrevogável. Irrevogável, não se revoga a adoção. Mas existe o abandono de crianças que foram adotadas. Por isso que o preparo tem que ser muito grande e muito bem feito para que não aconteça uma rejeição futura. Até porque, né, doutor? Isso não é a criança não é uma mercadoria. Pois é. Não. Para se devolver depois, pelo amor de Deus. Pelo amor, por favor, né? Agora, doutor... Existe caso de criança adotada que volta a ser abandonada. Volta a ser... meu pai eterno. Pelo amor. Doutor, e quanto ao nome das crianças? Eles são mudados? Eu sei que o sobrenome, né, é o que eles mais querem, né? Fazer parte da família, né? Olha, o nome... Mas você pode mudar o nome da criança? Pode ser alterado. Tá. Com a adoção, não tem problema. É claro que a criança vai receber o nome de família do adotante, ou seja, o sobrenome. E o prenome também pode ser mudado. Pode ser alterado. Vai depender do quê? Vai depender do interesse da própria criança, do interesse dos adotantes, né? Mas isso é comum. Adota, recebe um novo prenome e o sobrenome da família adotante, é claro. Claro. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, o enriquecimento nesse assunto. Eu acho que é um assunto que tem que ser falado, sei lá, uma vez por mês, né? A gente tem que trazer aqui a nossa função como jornalistas. É um assunto que dá muita conversa, dá muita discussão. E a gente faz a nossa parte para tentar diminuir esse número, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, só uma lembrança. Diga lá. A adoção existe para resolver o problema de uma criança sem pai e sem mãe. Não existe para resolver o problema de quem não tem filho. Por tabela, digamos assim, também acontece isso. Não tem filho, por pode tabela. adotar. Perfeito. Resolve o problema de quem não tem filho.
mas é preciso ver se isso vai resolver realmente o problema daquela criança. Perfeito, Falou doutor. certíssimo, Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, viu? Um ótimo restinho de semana aí e parabéns pelo seu trabalho feito anteriormente e o que o senhor vem fazendo aí, esclarecendo para nós e para toda a população essa parte aqui que faz parte da gente, né? De viver numa sociedade. Vamos ajudar aí a diminuir esse número. Obrigada, doutor. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei número 98/2019, que autoriza o funcionamento dos Centros de Educação Infantil, os SEIs, e das creches conveniadas à rede municipal de ensino em horário noturno, que atendem exclusivamente crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. O texto é do vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC. A ideia surgiu com a demanda de famílias que em todo o país trabalham em horário noturno e não têm com quem deixar seus filhos. O projeto de lei prevê apenas o atendimento de crianças cujos pais ou responsáveis exerçam atividade de trabalho noturno ou que estudem nesse período, sendo que o responsável pela criança poderá buscá-la em qualquer horário durante o horário estendido. Programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá! No ar, Rádio em Revista.